Saudações em Cristo, meus irmãos. É bom estarmos na casa do Senhor, sejam bem-vindos ao nosso tempo de culto. Nós queremos prestar ao Senhor a nossa adoração e ouvir a sua voz através da sua palavra. E vamos começar o nosso tempo, como habitualmente, preparando os nossos corações, aproveitando o prelúdio para ter este tempo de oração individual, silenciosa, no qual nós nos focamos naquilo que viemos aqui fazer, que é prestar o nosso culto ao Senhor. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa continuar com cada um de nós e também com aqueles irmãos e irmãs que nos acompanham através da transmissão televisiva ou da internet, que estejam a acompanhar nesta hora. É bom que nós possamos separar tempo no dia do Senhor para o adorar. E nós queremos lembrar nesta ocasião que o tempo de culto é também um tempo de comunhão. Esta é uma hora em que nós também podemos, de alguma forma, nos estimular a fé uns aos outros. Passamos por provações, por dificuldades, e quando estamos juntos nós podemos orar uns pelos outros, interceder uns pelos outros, recordar momentos em que passamos dificuldades, estimular uns aos outros em relação à fé, e a palavra do Senhor nos é dada também para isso. É por isso que temos tantas histórias e relatos bíblicos de situações difíceis e histórias em que pessoas como nós, homens e mulheres de Deus, passaram por estas situações e foram vitoriosos e por isso tornaram-se heróis da fé. É isso que nós encontramos descrito, por exemplo, no livro de Hebreus, no famoso capítulo dos heróis da fé, e nós vamos recordar alguns deles, estimulando-nos a nós também à fé, ficando de pé e fazendo esta leitura de forma responsiva. Diz assim a palavra do Senhor: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício, dando Deus testemunho das suas oferendas, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, pois antes alcançou testemunho de que agradara a Deus. Pela fé, Noé, sendo temente a Deus, preparou uma arca para o salvamento da sua família. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Pela fé, até a própria Sara recebeu a virtude de conceber um filho, mesmo fora da idade. Pela fé, Isaac abençoou a Jacó e a Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, José, pela fé, Moisés, pela fé, Raabe, e que mais direi? Pois me faltará tempo se eu contar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas.
Outros experimentaram escárnios e açoites, e ainda cadeias e prisões. Foram apedrejados e tentados, foram cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia e corramos em perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual suportou a cruz e está assentado à direita do trono de Deus. Amém? Os irmãos viram que esta lista ela é muito honesta. E a certa altura o autor nos fala sobre coisas extraordinárias que foram feitas por estes irmãos nossos, digamos, campeões da fé. Mas é interessante que depois de falar sobre grandes vitórias que eles tiveram, também conta a respeito daqueles que passaram por situações que aparentemente não foram resolvidas. Sofreram açoites, sofreram escárnios, perseguições, morreram ao fio da espada. E a verdade é que enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós não vamos experimentar a justiça plena do nosso Deus. Mas nós caminhamos com a certeza do seu apoio a nós, enquanto aqui estamos, e com a certeza da eternidade que nos espera. E por isto nós podemos cantar com confiança, que no meio das dificuldades nós podemos dar um passo à frente, romper em fé e obter as bênçãos do Senhor. Vamos louvá-lo, estimulando-nos. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, correndo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, correndo em fé. Cada dia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, correndo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, correndo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, correndo
lembrar, irmãos, que esta possibilidade que nos é colocada diante de nós e de cada um de nós, e é o desafio que nos é feito de romper em fé, não tem a ver necessariamente connosco, tem a ver com onde nós colocamos a nossa fé. Muitas vezes repetimos isto aqui, mas é bom porque faz com que nós possamos guardar bem a regra, não é? A lição. Fé sozinha não significa nada. Toda a gente tem fé em alguma coisa. A diferença está no objeto da fé. A nossa fé é diferente porque ela está firmada em Jesus e nele nós temos rocha, nele nós temos garantia. Ele é o autor e consumador da nossa fé, como acabamos de ler. Por isso é que romper em fé significa ter a nossa vida centrada no Senhor, olhando para Ele, porque é nele que nós encontramos esta certeza. Ele é o Salvador bendito, no qual nós confiamos. E por isso vamos cantar exaltando nesta hora. Obrigada por mais um dia, obrigado por estarmos na Tua presença, na Tua casa. Senhor, venho-te pedir que o Senhor esteja connosco, Senhor, neste culto, Senhor.
Também quero-te agradecer, Senhor, pela salvação, Senhor, e por termos fé em Ti, Senhor, porque só em Ti devemos ter fé, Senhor. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós não podemos nos saudar através de um abraço, mas os irmãos poderão dar pelo menos uma olhadinha a quem está à sua volta, não é? Dar um aceno, dar um sorriso, nem que seja só com os olhos, para dizer que é bom estarmos juntos na casa do Senhor, é bom estarmos em comunhão apesar destas limitações todas. E nós agradecemos aos visitantes a sua presença connosco, os irmãos podem sentar-se, aqueles que nos acompanham através da transmissão, também que este tempo de culto seja abençoado para vós. Como os irmãos sabem, nós, dentro das limitações que temos, não devemos fazer a recolha de ofertas de forma, não é, ao longo do santuário, para não complicar. Mas se o irmão trouxer a sua oferta física, muitos irmãos estão a fazer a sua oferta, graças a Deus, pela internet banking, enfim, através do MBWay, há formas diferentes de o fazer. Mas se o irmão trouxe a sua oferta física, à saída o irmão tem ali envelopes e um gasofilácio onde pode deixar e desta maneira também contribuir. Nós estamos meditando naquilo que é a aplicação prática da doutrina. É sempre importante nós lembrarmos que quando nós entendemos uma realidade espiritual da palavra do Senhor, ela não deve ficar só no nível do intelecto, da compreensão que nós temos em termos de cabeça, mas ela precisa ser vivida, precisa ser colocada na prática. E felizmente o Senhor nos ajuda desta forma, porque os seus servos, ao escreverem inspirados pelo Espírito Santo, não apenas nos deram as doutrinas, mas nos deram a aplicação. E isto acaba por ser fundamental no nosso estudo da palavra do Senhor. E nós estamos a meditar na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, lendo aquele texto extraordinário sobre o significado de Jesus para nós, lendo sobre Jesus como o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que fez reconciliação entre nós e Deus. E começamos a ver na semana passada quais são as implicações práticas. E eu convido o irmão a abrir novamente a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. Depois de exaltar o Senhor Jesus como a imagem do Deus invisível, como o primogênito da criação, aquele que foi o agente, digamos, de toda a criação e o agente da salvação, ele vai explicar aos crentes de Colossos quais eram as implicações em termos práticos para eles. E ele diz isto no capítulo 1, a partir do verso 21. E ele diz assim, versos 21 a 23, e a vós outros também, ou seja, isto é, Jesus fez a reconciliação ao nível universal, ao nível, não é global, ao nível cósmico, mas a vós outros também, diz ele, que outrora éreis estranhos. Então dissemos aos irmãos na semana passada que Paulo usa aqui aquela famosa história do antes e depois, não é? Antes vocês eram assim, agora vocês são. E ele diz, antes, outrora vocês eram como? Outrora éreis estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua morte, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permanecerdes na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo explicou àqueles crentes de Colossos, olha, antes de vocês conhecerem, antes de vocês serem salvos por Jesus, antes de vocês serem reconciliados com Deus, antes vocês eram estranhos a Deus. O Deus que vos foi anunciado, o Deus do Antigo Testamento, o Deus de Israel, Jeová, era uma coisa estranha para vocês. Vocês achavam esquisito esta história de um Deus único, um Deus para todos os povos, um Deus que veio aqui em forma humana e morreu para nos salvar. Muito estranho, isto era tudo muito estranho para vocês. E no vosso entendimento, vocês eram mesmo inimigos. Vocês não somente achavam isto esquisito, mas a vossa mentalidade, a vossa forma de interpretar a vida era tão estranha e tão diferente disto que vocês eram contrários. Vocês eram adversários daquilo que era a pregação do Evangelho. Mas, uma vez tendo entendido, o Senhor mudou a vossa compreensão e o vosso entendimento. E vocês mudaram completamente. E esta reconciliação fez com que aquilo que antes era estranho passasse a ser natural. Aquele Deus que era inimigo passou a ser Pai. E isto foi feito para quê? Qual era o objetivo disto? E ele então explica. Para vos apresentar a Deus. A ideia que Paulo utiliza é uma ideia
de obra completa, final, aquela apresentação que vai ser feita um dia ao Senhor, não é? No seu juízo definitivo, seremos apresentados a Ele. E como é que nós vamos ser apresentados ao Senhor? Jesus morreu para nos reconciliar com Deus, para que nós possamos ser apresentados a Deus. Que tipo de gente, que tipo de povo? E Ele então diz aí, apresentar-vos a Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E eu disse aos irmãos, usando uma ilustração, que nós passamos muitas vezes pelas obras, não é? Por aí, e às vezes é aquela confusão de andaimes e sujeira e poeira no ar e barulho, não é? E fica, é tão desagradável, mas estamos a passar e de repente, junto àquele andaime, há uma foto, não é? De como é que vai ficar a obra no fim. E nós olhamos para... ok, pronto. Temos que aturar esta confusão toda, mas no fim vai ficar isto. Vale a pena, vai ficar bonito. Paulo aqui mostra a foto final. Ele diz, olha... Ainda está em obra a vossa vida, não é? Ainda está assim um bocadinho com andaimes, uma certa poeira, meio barulhento, mas olha, um dia, quando vocês forem apresentados ao Senhor, olha a fotografia final, olha a maquete final, vocês vão ser apresentados santos, inculpáveis e irrepreensíveis. É o processo da santificação. Irmãos, a santificação não é opcional. Ela é parte integral da salvação. Ela é realização da salvação no presente. A Bíblia fala sobre salvação nos 3 tempos, passado, presente e futuro. A Bíblia nos fala sobre salvação em termos de passado, redenção, justificação, reconciliação, tudo isto, coisas que no passado o Senhor Jesus fez por nós. Quando Ele morreu na cruz, Ele nos justificou, Ele nos ofereceu a justificação, Ele levou os nossos pecados, Ele expiou a nossa culpa, Ele nos redimiu. Tudo isto é passado. Um dia, no futuro, nós vamos ser apresentados a Deus perfeitos, vamos ser glorificados. Mas, irmãos, o presente não é vazio. O presente não está na nossa mão para a gente fazer o que a gente quiser. O presente da salvação é o processo de santificação e não é opcional. É natural e obrigatório que aquele que compreendeu que um dia foi justificado, um dia foi redimido, um dia foi reconciliado e um dia no futuro vai ser apresentado, glorificado, viva esta vida num processo de santificação, crescendo para chegar àquele ponto onde vai poder ser apresentado ao Senhor de forma completa. Infelizmente, alguns parece que perderam um pouco esta noção. A santificação, irmãos, ela cumpre a nossa eleição. Nós fomos eleitos para o Senhor e a nossa santificação, o nosso processo de nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus, cumpre este propósito. Os irmãos entendem isto? Reparem, quando Deus fez a humanidade, a Bíblia diz lá, Gênesis 1, Gênesis 2, que Deus criou o mundo e Ele criou o homem. E diz, criou o homem à sua imagem. Mas, infelizmente, capítulo 3 nos diz que esta imagem foi perdida. Ou seja, o homem inicialmente foi criado à imagem de Deus. Cada pessoa que nasce no mundo traz a imagem de Deus de alguma maneira. Os bebezinhos que nós temos aqui presentes, não é, no santuário neste momento, nasceram, estão começando a sua vida e já trazem a imagem de Deus. É extraordinário. Está perfeita essa imagem do Senhor? Não, não está. Está contaminada, infelizmente, porque nós já nascemos com uma natureza pecaminosa. Mas todos trazem de alguma maneira a natureza, que foi esta imagem de Deus. Mas nós perdemos a nossa comunhão com o Senhor. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que é que acontece com Jesus, irmãos? Há uma nova criação, há uma nova humanidade. Em Jesus nós nascemos outra vez, somos novamente criados. À imagem de quem? À imagem de Deus. Mas repare, irmãos, agora esta imagem de Deus está intimamente ligada à figura do Filho, porque o objetivo da nova criação, que somos nós, Igreja de Jesus, é ser formados cada vez mais parecidos com o Filho. Na criação inicial, a imagem que nós trazemos é a imagem do Pai. Infelizmente a perdemos por causa do pecado, em grande parte. Mas agora, reconciliados com o Pai, nós devemos crescer para poder mostrar a imagem do Filho. Não é esse o propósito, não é isso que Deus diz lá. Não é isso que a palavra diz, por exemplo, quando Paulo escreveu aos Romanos, ele dizia, vocês foram salvos, vocês foram escolhidos para crescerem de acordo com a imagem, para poderem chegar àquele estatuto de mostrar
quem Jesus é. Este é o propósito da nossa vida, irmãos. E esta questão é uma questão que é muito debatida em termos teóricos. Afinal, nós podemos ou não ser santos aqui no mundo? Nós conseguimos ou não chegar à perfeição aqui na terra? É isso que ele está-nos a dizer. Nós somos apresentados a Deus santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Mas isto é possível? Algum de nós consegue viver neste nível? Como todas as discussões, normalmente ela tem dois lados. Há um lado que diz assim, olha, vamos ser honestos. Nós somos pecadores, não é? Somos todos pecadores. Nós somos ruinzinhos mesmo, não é? Somos salvos porque Jesus morreu por nós, mas na verdade nós não conseguimos escapar do pecado, o pecado nos tenta e nós acabamos por cair. Então, olha, assim, paciência, não é? Esta perfeição não é para esta vida. Enfim, o pecado continua aí e todos nós sabemos que falhamos, e paciência. Este é um dos lados da história. O outro lado da história diz assim, não, nós somos salvos. A Bíblia diz de forma muito clara, sede santos porque eu sou santo. E afinal de contas, quem habita em nós é o Espírito Santo. Ele nos capacita para vencer o pecado. Nós não estamos mais debaixo do poder do pecado, foi aquilo que Paulo escreveu. Ele disse que o pecado não vai ter mais domínio sobre nós. Então nós podemos derrotar o pecado, nós podemos viver vidas santas, nós podemos viver de forma inculpável e irrepreensível, nós podemos atingir a perfeição mesmo nesta vida. São as duas posições, podemos dizer, extremas deste debate. Irmãos, como normalmente acontece nos extremos, a virtude está no meio, não é? Diz-se muitas vezes. Aqueles que falam sobre o pecado e dizem, olha, paciência, não dá para chegar lá porque nós somos todos pecadores, têm uma posição muito leviana quanto ao pecado. Porque nós somos chamados não a encarar o pecado como algo inevitável, mas algo contra o qual nós temos que combater. O crente verdadeiro, irmãos, salvo pelo Senhor Jesus, sensibilizado pelo Espírito Santo, não encara o pecado como uma coisa menor. Não encara a sua falha, o seu erro na sua comunhão com o Senhor e dá de ombros e diz, somos mesmo pecadores. Irmãos, isso é algo errado aqui. Se nós entendemos que o nosso pecado levou Jesus à cruz, nós não podemos olhar para o pecado e dar de ombros e fazer de conta que não é nada. Não podemos simplesmente nos desculpar dizendo, somos todos pecadores, paciência, não dá para chegar lá. Sim, há uma luta. E o Paulo, a certa altura, dizia aos crentes lá em Corinto, vocês ainda não lutaram até ao sangue e já estão cansados. Há que lutar. Há que perseverar neste combate. Há que entender que isto é uma luta na qual nós estamos envolvidos. E fomos capacitados com armas para poder lutar. Por outro lado, irmãos, aqueles que entendem que nós podemos chegar com alguma facilidade à perfeição, certamente têm uma visão superficial da santidade. Porque estamos tão longe daquilo que é o alvo de Jesus. Porque estamos a falar aqui sobre uma luta que se passa interiormente, não é só atos. Não vamos cair na falha dos fariseus que se achavam santarrões porque não faziam. E Jesus diz, mas pensam, mas têm a intenção, mas têm a mente turbada, mas têm o pensamento desviado. Vocês podem não ter praticado, mas os vossos olhos são cheios de luxúria. Vocês podem não ter feito, mas no vosso coração vocês tiveram a vontade. E Deus olha o coração, Deus sabe o que é que se passa lá dentro. Então, irmãos, nós entendemos que este debate em termos teóricos talvez não nos ajude muito. Nós não nos devemos deixar levar pela realidade do pecado e deixar que isto nos impeça de viver com Deus em direção à perfeição. Sim, este é o alvo de Deus para nós. E nós, como crentes, precisamos olhar para a nossa vida e perceber, estou mais parecido com Jesus? As minhas reações estão mais próximas de Jesus? Já muitas vezes citamos aqui um livro escrito há muitos anos, não é? Hoje em dia, alguns, inclusive jovens, e não, alguns se calhar não tão jovens, até usam não é uma pulseirinha com as iniciais deste livro. Em seus passos, que faria Jesus? Não é? Normalmente o pessoal usa em inglês, não é? Mas pronto, mas existe em português também, eu sei. Não é tão fácil de achar, mas existe. O que Jesus faria? Nesta situação, o que Jesus faria? E depois eu devo pensar, eu agi como Jesus agiria, eu respondi como Jesus responderia, eu senti como Jesus sentiria.
Este é o alvo, irmãos, que nos é colocado. Este é o caminho que nós temos que percorrer. E este caminho não é opcional, é natural para aquele que é do Senhor. E é por isso que Paulo continua e ele explica que existem riscos. E há necessidade da luta, na perseverança neste caminho. Verso 23 diz, veja bem, irmãos, começa na condicional. E isto já nos deve fazer levantar as orelhas, não é? É sinal de alerta. Quando há um condicional, é sinal de alerta. Se significa que há duas possibilidades. Ele não está colocando isto como uma coisa remota. Ele está dizendo que é possível. Se é que permanecerdes na fé, alicerçados, não é? Fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Irmãos, a fé salvífica, a fé salvadora é uma fé perseverante. A fé salvadora, a fé para a salvação que nós recebemos do Senhor, é uma fé perseverante, é uma fé que permanece, que persevera, que continua, que resiste, que cresce. Paulo sabia que havia aqui um risco concreto de aqueles crentes em Colossos aceitarem a heresia que estava a ser pregada naquela região. Só lembrando aos irmãos, o que é que essa heresia dizia? Jesus é bom, Jesus é muito bom. É suficiente? Não. Jesus, não. É preciso mais coisas. Só Jesus não chega para sermos salvos. Quer dizer, chegar a Deus é um caminho, é um processo muito longo. É preciso, né? Há muitos níveis para se poder chegar lá, e cada nível destes exige uma nova revelação espiritual. Então eles anunciavam que era necessário muitas experiências estáticas, experiências, não é, espirituais, fantásticas, não é? Momentos em que a pessoa não era elevada, o seu espírito não era para toda a gente, era só para alguns. E estes indivíduos que eram mais espirituais e que iam tendo estas experiências fantásticas, iam se aproximando do nível, e alguns deles iam chegar lá. Não a maioria, certamente não a maioria. Era isto que estes indivíduos estavam a pregar em Colossos. E Paulo sabia que havia o risco de que alguns dos crentes desta igreja começassem a aceitar este ensino. E uma vez tendo sido ensinados de que em Jesus eles tinham a certeza absoluta da sua salvação, estavam seguros, em Jesus tudo tinha sido feito, Jesus tinha aclamado, está consumado, e realmente estava terminada a obra da salvação, eles agora podiam começar a ficar com dúvida. Bem, realmente Jesus fez muito por nós, mas olha que estes indivíduos, não é? Eles têm alguma lógica, faz algum sentido o que eles dizem, a sua filosofia parece ser importante. Eu não tenho esta experiência que este irmão tem, não é? Ele parece tão espiritual, não é? O seu discurso, a sua maneira de falar, eu nunca experimentei isto, eu nunca vivi isto. E estas pessoas começavam a ficar com medo. Começavam a ficar titubeantes, receosos, de se calhar não estavam ainda 100% certos, se calhar ainda não tinham chegado lá, se calhar lhes faltava ainda um bocadinho de iluminação. Neste caso, eles tinham perdido o fundamento, a base. Eles estavam a ser abanados. E Paulo dizia que isto era perigoso, por isso ele chamava a atenção dos crentes. Tudo isto vai acontecer se é que vocês permanecem seguros na fé. Meus irmãos, estes riscos continuam acontecendo hoje em dia na nossa realidade. Eu lembro-me, quando jovem, lidando com alguns irmãos de movimentos carismáticos, era confrontado com o famoso dom de línguas. E eu já ensinei aqui aos irmãos, não nego a existência do dom de línguas. O que tenho dificuldade é de acreditar que aquilo que normalmente se manifesta em muitas igrejas como dom de línguas, seja de fato dom de línguas. Porque, inclusive, estes jovens que pertenciam a este movimento carismático queriam ensinar-me a falar línguas. E se o dom é do Espírito, ninguém pode ensinar uma coisa que é dada pelo Espírito. Mas, a certa altura, a pressão era tão grande, irmãos, que eu me lembro. Atenção, sou filho de pastor, fui criado na igreja, sabia muito bem o que é que eu queria, tinha bastante conhecimento, já estava no seminário a estudar, mas às tantas havia aquele... Mas será que falta qualquer coisa? Eu não tenho este dom, não é? Eles parece que têm eles estão no nível acima, parece que já chegaram a um lugar onde nós não chegamos ainda, parece que eles têm uma revelação de Deus diferente, foram tocados por um Espírito especial. Será que me falta qualquer coisa? Irmãos, eu com sinceridade gastei algum tempo em oração a pedir ao Senhor este dom. Jejuei, clamei, fiz vigília,
a pedir ao Senhor, Senhor, se existe isto, se este dom é real, se isto realmente é tão importante assim, eu quero ter, eu não quero ficar de fora, eu quero experimentar tudo aquilo que vem de Ti. E clamei, irmãos, experimentei naquela altura aquilo que possivelmente Paulo estava aqui a falar. Começou a haver alguma dúvida, algum receio. Será que me falta alguma coisa? Será que eu ainda não cheguei lá? O Espírito respondeu, irmãos, como Ele responde sempre. Respondeu de forma suave, mas também bem contundente. O Espírito me levou à palavra e me fez ler um pouco mais daquilo que estava ali revelado de forma plena pelo Senhor. E depois me chamou a atenção e disse, filho, eu já te dei este dom, este dom, este dom. Estes dons, filho, são mais importantes. Eu não dou os mesmos dons a toda a gente. Este dom aqui existe, é um dom, tem o seu significado, é um dom muito pessoal, é um dom bastante subjetivo, bastante egoísta, tem muito pouco de bênção para os outros, porque ninguém entende o que a pessoa está a dizer. Eu dei-te dons que são muito mais valiosos. Eu capacitei-te para a pregação da palavra. Dei-te dom de ensino, de tu poderes ensinar às pessoas e dizeres às pessoas, explicares às pessoas a palavra. Queres dom mais importante do que este? Então, olha, para de pedir e exerce os que tu tens. Mas, meus irmãos, existem riscos e nós precisamos estar atentos. Paulo chamava a atenção dos crentes de Colossos e dizia, atenção, permaneçam firmes, permaneçam firmes. A necessidade da perseverança é algo que é colocado na palavra de Deus de forma sistemática, irmãos. O Senhor Jesus ensinou a necessidade da perseverança. Ele disse, por exemplo, lá no fim do Evangelho de Mateus, capítulo 24, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. O irmão já sentiu o risco do seu amor esfriar? Cuidado. É preciso perseverar. O inimigo trabalha de muitas maneiras, irmãos. E às vezes ele trabalha para que o nosso amor se esfrie. Ele pode fazê-lo através das provações, das dificuldades, das lutas. E muitas vezes ele faz isso através das dificuldades dentro da própria realidade da igreja. Quando nós somos confrontados com o mal no mundo, isso nos dói o coração, mas é assim, nós temos um refúgio na igreja. Quando nós somos perseguidos por aqueles que não pertencem ao Senhor, dói, mas nós olhamos para o povo de Deus e dizemos assim, ali eu tenho o meu refúgio, a minha fortaleza, eu vou estar junto com a minha família em Cristo. Mas quando as dificuldades surgem internamente, irmãos, quando é dentro da igreja que se levantam aqueles que nos causam dificuldade, às vezes complica, não é? Vamos ser honestos. Às vezes a gente estremece. Por que o inimigo trabalha tanto para derrubar líderes, pastores, não é? Pessoas que estão em posição de destaque, porque ele sabe que quando ele derruba um pastor, ele arrasta uma quantidade de gente. Porque as pessoas olham e dizem assim, bem, se afinal os líderes são assim, então, em que é que a gente pode confiar? E há o risco do amor esfriar, irmãos. Há o risco do amor esfriar. Nós precisamos entender, como a palavra diz, irmãos, e outra vez, nós já lemos hoje, fitando os olhos, concentrando os olhos, tendo a nossa atenção ao autor e consumador da nossa fé. A igreja, irmãos, é extraordinária, a igreja de Jesus. Vamos lembrar isto, a igreja de Jesus, a igreja como um todo. Mas a igreja é formada por pessoas, e infelizmente muitas vezes elas falham. E a igreja está, infelizmente, ela é vulnerável à presença do inimigo. E nós sabemos isto, Jesus também ensinou que o inimigo durante a noite foi lá e colocou o joio. Agora eu vou deixar que o joio, que no entretanto apareceu no meio do trigo, faça esfriar o meu amor para com aquele que morreu por mim na cruz. Irmãos, cuidado. O Senhor Jesus chamou a atenção. Vai esfriar o amor de muitos, mas aquele que perseverar vai experimentar isto. João, escrevendo a sua primeira carta, ele falava sobre esta realidade. Atenção, veja o que ele diz. Primeira carta de João 2,19. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Se fossem de nós, teriam permanecido, teriam perseverado. Desanimaram com tanta facilidade e foram embora, porque afinal faziam parte daqueles que não eram nossos. Era aquela semente que deu resultado rápido, mas não tinha raiz. Secou, rapidamente secou. Ora, nós sabemos, irmãos, que esta perseverança é necessária. Ela é obra de quem? É obra de Deus em nós, claro. Pedro escreveu assim, primeira carta de Pedro 1,5, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação. O Senhor protege aqueles que são seus. Jesus disse que aqueles que o Pai lhe dava, ninguém seria arrebatado das suas mãos, ele os guardava. E Judas, da mesma maneira, escrevendo a sua carta, falava assim no fim dela,
Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Quem é que é poderoso? O Senhor. Ele guardava, Ele protegia, Ele é aquele que tomava conta. Mas aqui, irmãos, entra mais uma vez aquela aparente dificuldade que muitas vezes nós temos na Bíblia. Se a palavra nos diz claramente que o Senhor nos guarda e nos protege, ela também diz que nós temos responsabilidade. Veja, irmãos, a mesma carta, o mesmo Judas, que disse que o Senhor é poderoso para nos guardar, 2 versículos antes ele tinha dito, versículo 21, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus. Mas espera aí, é Deus que nos conserva ou somos nós que nos conservamos? São as duas coisas, irmãos. Elas só parecem contraditórias na nossa cabeça. Na Bíblia não são. E se não são na palavra, é porque nós ainda não entendemos. O Senhor vai nos conservar, irmãos, mas nós temos a nossa parte. O Senhor nos conserva e nós nos conservamos. Ele faz a sua parte, nunca falha. Nós temos que fazer a nossa. Nós temos que fazer a nossa. Por isso Paulo dizia, se é que permaneceis. Lembrando apenas, irmãos, o que é que pode significar falta de perseverança na Bíblia? A perda do primeiro amor. Jesus disse isto à igreja em Éfeso. Recentemente estudamos as cartas de Jesus às igrejas da Ásia, lá em Apocalipse. E o problema, a falha da igreja de Éfeso, era uma igreja forte, era uma igreja ativa, era uma igreja com muito trabalho, era uma igreja grande. Qual era a falha da igreja de Éfeso? Tinha perdido o seu primeiro amor. Tinha-se tornado habitual. Os crentes de Éfeso eram agora crentes nominais. Eles alegavam crer, mas aquilo que eles faziam era mecânico. Eles iam aos cultos por hábito. Eles cantavam porque estavam acostumados a fazê-lo. Aquela era a hora de cantar. Mas não havia mais fervor, não havia mais entusiasmo. Aquele amor inicial, aquela paixão inicial tinha acabado, não é? Nós ouvimos às vezes aquelas histórias sobre o amor, por exemplo, de um casal. E quando o casal está naquela fase inicial da paixão, não é? Então ele está caminhando com ela e chegam a um lugar e tem uma poça, não é? E ele tira o casaco e joga o casaco em cima da poça para que ela possa passar e não molhar os pés, não é? Mas passados uns anos, eles estão novamente a passear e chegam e há uma poça e ela para à espera de que ele tire o casaco e jogue na poça. E ele vira para ela e diz assim, mulher, não vê que tem uma poça aí? Passou o primeiro amor, acabou o encanto, deixou de haver paixão, aquele cuidado inicial. A gente sabe que é assim, não é? Somos humanos, mas irmãos, a palavra nos chama a atenção. O Senhor deu a vida por nós. Cuidado. Perseverar significa não perder o primeiro amor. Aceitar, que era o caso aqui, estas heresias. Um dos riscos da heresia era exatamente tornar a salvação algo dependente apenas de uma experiência do passado que aconteceu. Estou salvo, estou garantido absolutamente. Atenção, Paulo dizia, há um caminho. Há um processo de santificação e faz parte daquilo que é a nossa salvação. Estamos neste caminho, nós podemos claramente olhar e perceber, eu estou mais parecido, estou mais próximo de Cristo. Esta é a forma como eu tenho que viver. Permanência em pecado conhecido. Irmãos, quando há nas nossas vidas aquelas coisas que nós sabemos que estão erradas e que o Senhor já repreendeu, já disse que está mal, já disse que nós temos que tratar disto, e nós sabemos, porque temos experimentado o quanto isso entristece o Espírito Santo, mas a gente não trata do assunto. E aquilo continua presente nas nossas vidas. Atenção, isto não é perseverar, é o contrário, é perder, é falhar. Quando nós nos deixamos levar, irmãos, por um orgulho tolo que domina a nossa alma e nos afasta da humildade básica da vida cristã, como por exemplo acontecia com os fariseus, muito orgulhosos do seu cumprimento, das suas muitas atividades e achando que por causa disto estavam garantidos. Nós já vimos naquilo que Jesus escreveu e falou no Sermão do Monte que nada disto é suficiente. Quando na prática, irmãos, e infelizmente nós vemos isto, crentes na prática falam de Deus, mas vivem como se não tivessem o Senhor. Quando olhamos para a vida que eles vivem, os focos que eles têm, os alvos, os objetivos, são exatamente iguais às pessoas que não conhecem a Deus. Os seus alvos são apenas alvos do mundo. Não há uma busca do Senhor,
não há uma preocupação com o julgamento de Deus, não há ansiedade pela volta de Cristo, não há envolvimento no trabalho do Senhor. Tudo isto pode significar aspectos práticos da falta de perseverança na nossa vida. E Paulo dizia aos crentes, Jesus fez o que era necessário para nós voltarmos à reconciliação, para nós voltarmos a andar com Deus. Para quê? Para que nós possamos ser apresentados a Deus. Este povo especial, santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Atenção! Mas isto acontece quando nós fazemos a nossa parte. Quando nós permanecermos. E a expressão que ele usa é uma ilustração que Paulo está a usar, não é? Ele fala aqui de duas coisas. Ele diz, permanecerdes fundados e firmes. A ideia é uma ideia de construção. Lembra-nos a ilustração do Senhor Jesus no fim do Sermão do Monte. Vai um bocadinho mais à frente. Fala sobre fundamento, mas também sobre a construção. Paulo, no fundo, está a falar sobre um edifício. Ele diz, para uma casa durar bem, para ela resistir, primeiro, ela tem que ter um bom fundamento. Tem que ter um bom alicerce. Segundo, ela tem que ser construída com qualidade. Os materiais têm que ser bons. Tem que ter ferro suficiente colocado ali, não é? Tem que ter as amarras necessárias para que as coisas possam acontecer. Eu lembro-me, irmãos, da construção do templo nos Açores, na Praia da Vitória, foi logo a seguir ao terremoto. Então havia uma quantidade enorme de regras novas, que era por causa da resistência aos prédios a um terremoto. Então, além do alicerce ter que ser mais fundo, e nós tivemos que cavar muito para pôr um alicerce, nós tínhamos que colocar cintas chamadas antissísmicas. Então, a meio da parede, a toda a volta do prédio, havia uma cinta com concreto e ferro. Quando aquilo ficou pronto, o engenheiro foi lá ter connosco e disse assim, olha, se houver um terremoto, este prédio cair não cai. Ele sai rolando, mas cair não cai. Porque isto está tão compacto, gastamos tanto aqui em ferro e em material para ficar seguro que não vai para baixo. Irmãos, é isso que Paulo está aqui a dizer, olha, vocês têm que estar firmados, bem fundamentados e depois bem construídos. E quando isto acontece, estão resistentes. Uma casa levantada desta maneira vai aguentar qualquer tempestade, como o Senhor Jesus ensinou. Paulo, é claro que não estamos a acabar nada, mas naquilo que estamos a estudar ou que estamos a ler e a meditar, este versículo 23 termina com uma hipérbole, claro. Paulo diz assim, a respeito do Evangelho que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu. Bem, o Evangelho não tinha sido pregado a toda a gente ainda, não é? Paulo está a dizer da extensão que o Evangelho já tinha tido até aquela altura. Vamos lembrar, irmãos, Paulo está a escrever isto da prisão. Lembram-se? Paulo está preso em Roma. Estamos a contabilizar mais ou menos o ano 62. Significa que o cristianismo tem cerca de 30 anos apenas, mas já espalhou pelo mundo inteiro. Ou seja, por todo o mundo conhecido do Império Romano, já havia comunidades cristãs. Os cristãos estavam a espalhar-se com uma velocidade enorme. Toda aquela região que dizia respeito à zona onde Jesus viveu, que nós chamamos de Médio Oriente, não é? Não somente a zona da Palestina, mas indo mais para o Oriente. Toda aquela zona do norte da África tinha sido alcançada. Toda a zona da Ásia, que corresponde à atual Turquia, Macedónia, Grécia, zona da Itália, e Paulo já estava com os seus olhos aqui, na península. Ou seja, o mundo daquele tempo, o mundo romano conhecido, já tinha a igreja espalhada por todo lado em apenas 30 anos. É por isso que Paulo diz, o Evangelho está a ser pregado em todo lado. Eu fui feito ministro, servo do Senhor deste Evangelho. E ele está firmando isto novamente, porque lembramos, ele tem que lembrar aos crentes de Colossos a sua autoridade como apóstolo, por causa do ensino que ele está a dar, que contraria o ensino dos heréticos que estavam naquela região. E por isso ele precisa afirmar isto, já que ele é o ministro do Senhor, o apóstolo de Cristo, e o seu discípulo Epáfras era um dos pastores mais importantes daquela igreja. E é por isso que ele menciona isto nesta altura. E ele vai continuar falando a respeito destas verdades espirituais e do quanto elas estavam a ser verdadeiras e impactantes no seu próprio ministério. Mas isto já não é para hoje, irmãos. Hoje eu queria que nós guardássemos estas verdades importantes. Se é que permaneceis na fé. O Senhor faz a sua parte, irmãos. Ele nunca falha. Mas que nós possamos ser encontrados entre aqueles que fazem a sua. Jesus ensinou, e nós vimos isto domingo passado, não foi? Aquele que ouve
e pratica, está firmado na rocha. É isso que nós somos chamados a viver, de forma concreta e direta. O Senhor não nos trouxe uma filosofia difícil de entender. Ele ensina a doutrina que é profunda, mas nos dá uma prática que é muito concreta. E por isso, para nós, a verdade da nossa vida cristã é crer, conhecer, crer e observar, praticar, viver aquilo que nos foi dado. E nós vamos cantar esta verdade, declarando isto como o desejo do nosso coração no fim deste culto. E eu convido os irmãos para que fiquemos de pé para o fazer. Em Jesus confiar, suas leis observar, é trilhar um caminho de paz. Satisfeitos guardar o que Ele ordenar, alegria perene nos traz. Nós lembramos aos irmãos que continuamos com as nossas atividades dentro daquilo que é possível na nossa realidade atual, apesar de estarmos já no mês tradicional de férias e sabemos que muitos irmãos estão a sair. O facto de estarmos a trabalhar bastante através da internet facilita a presença dos irmãos ou a vossa participação onde quer que estejam. Diariamente o irmão tem uma meditação bíblica, seja no livro de Salmos, e para os irmãos que estão a acompanhar, e alguns ainda colocam esta dúvida, informar aos irmãos que vamos fazer os salmos todos, está bem? Vamos até ao fim. Vai demorar um bocadinho, mas a gente há de chegar lá. Já passamos de metade, pronto. Mas devemos de lá chegar. O irmão tem também meditações a respeito daquilo que é a realidade à nossa volta do ponto de vista bíblico. O nosso estudo de quarta-feira, estudo bíblico de quarta-feira às 6h30, acontece através do Zoom. Então, aonde quer que o irmão esteja, mesmo que saia de férias, se quiser, poderá estar connosco e participar desta maneira. E os nossos cultos
vão continuar como têm sido feitos, precisando da vossa participação. Os irmãos têm que se inscrever previamente e eu agradeço o vosso cuidado em fazer isso sempre cedo, porque normalmente por volta de quarta-feira, mais tardar quinta, os cultos já estão cheios porque não temos muito espaço, não é? Mas ainda bem que assim é. Lembrando que ao fim deste culto, o irmão terá que esperar um bocadinho para receber a orientação dos nossos irmãos da recepção, para que nós possamos sair de forma ordeira. Nossa oração é que a palavra do Senhor possa fazer efeito em nossos corações e frutificar para a nossa perseverança e a nossa santificação. Pai, obrigado pela Tua palavra prática. Obrigado, Senhor, porque Tu não nos deixas apenas com teoria. Obrigado porque o Teu Espírito em nós nos ajuda a crescer à imagem de Cristo. Sabemos, Pai, que Tu nos guardas, mas nós Te rogamos que Tu nos dês sensibilidade para ganhar a luta contra o mal, para crescer na semelhança com Jesus, para perseverar, fundados e firmados em Ti. É o que nós rogamos para cada um daqueles que aqui está presente, em nome de Jesus. Amém.